Inteligência social. Daniel Goleman. Será que a inteligência é um conceito único? Neurocientistas e psicólogos estão cada vez mais interessados em analisar diferentes tipos de inteligência, em vez de encontrar uma definição única. É aí que entra a inteligência social, a capacidade de ler corretamente emoções, sentimentos e situações sociais. Ela é vital para navegar na vida social, nos permitindo responder apropriadamente quando confrontados com o comportamento de outras pessoas. Entender como a inteligência social funciona não é apenas fascinante por si só, como também pode nos ajudar a criar sociedades mais felizes e menos estressantes, baseadas em laços sociais mais fortes. A precisão empática é a chave para a inteligência social. Uma das coisas que nos permitem sobreviver a situações difíceis é saber como interpretar sinais corretamente. Essa é uma habilidade chamada precisão empática. É um aspecto importante da inteligência social, a capacidade de compreender a si mesmo e aos outros em contextos sociais. Através dela, podemos descobrir traços das pessoas e situações e agir de acordo. A precisão empática permite que você se coloque no lugar de outra pessoa. Não se trata apenas de entender o que estão sentindo, mas o motivo de se sentirem assim. Um estudo realizado pelo psicólogo William Ickes mostra esse conceito. A configuração era simples. 2 pessoas foram convidadas a participar de uma reunião e, enquanto ainda estavam na sala de espera, a conversa era filmada. No final, os participantes foram convidados a rever a gravação e dizer o que achavam que a outra pessoa estava pensando em momentos-chave. E, como resultado, o experimento demonstrou que a precisão empática varia de pessoa para pessoa, de acordo com suas experiências de vida. A precisão empática é crucial quando se trata de interação social. Saber interpretar o que os outros estão pensando e sentindo é essencial se você quiser responder de forma adequada. Mas a precisão empática não se trata apenas de descobrir as intenções de estranhos. Também é vital quando se trata de relacionamentos mais íntimos. As pessoas que conseguem reconhecer o que os seus parceiros estão pensando e sentindo tendem a ter relacionamentos muito mais felizes e a ficarem juntas por mais tempo, por exemplo. Já os relacionamentos em que um parceiro reconhece que o outro está triste ou ansioso, mas não consegue descobrir o porquê, tendem a ter problemas. A dificuldade em prestar atenção aos outros também é um traço cultural. Muitas pessoas acham difícil prestar atenção nos outros, e isso pode acabar por magoar aqueles que estão ao redor. Imagine que você se sente triste e precisa desabafar, mas a pessoa que deveria ouvir você não para de mexer em seu celular. Você provavelmente se sente menos apto a dividir os seus problemas numa próxima vez, se tornando mais fechado. Existem muitas pessoas que simplesmente não conseguem ir bem em encontros. O motivo principal, essas pessoas tendem a falar sempre sobre si mesmas e se tornam incapazes de perguntar qualquer coisa sobre o outro. Em outras palavras, elas não prestam atenção na pessoa com quem estão. A cantora de ópera Alison passou tantas vezes por essa situação que desenvolveu um teste simples, mas eficaz, para eliminar os parceiros ruins. Ela começou a calcular quanto tempo levava para que lhe fizessem uma pergunta contendo a palavra você. E isso funcionou. Eventualmente, ela conheceu alguém que fez uma pergunta com a palavra você antes mesmo que ela tivesse tempo de iniciar o relógio. Esse homem, Adam Epstein, se tornou seu marido. No entanto, as diferenças na capacidade de prestar atenção aos outros não se refere apenas aos indivíduos. Na verdade, a maneira como interagimos com outras pessoas pode muitas vezes remontar a fontes culturais muito mais profundas. Isso é algo que o psicólogo japonês Takeo Doi percebeu quando visitou os Estados Unidos. Quando ele chegou à casa da família com a qual estava hospedado, perguntaram-lhe se queria comer alguma coisa. Embora estivesse faminto, o psicólogo recusou educadamente e passou fome. A mesma situação teria ocorrido de forma diferente no Japão. Lá, algo como a fome de um convidado nunca seria falado abertamente, mas sim sentido. Uma família japonesa teria sido muito mais atenta ao seu comportamento, oferecendo comida sem perguntar quando percebessem que ele não parecia totalmente confortável.
A importância dessa atenção para a cultura japonesa pode ser avaliada pelo fato de que existe uma palavra, amai, para descrever esse tipo de compreensão intuitiva das necessidades e sentimentos dos outros. Os circuitos neurais podem influenciar a maneira como interagimos com o mundo. Se você colocar um brinquedo na frente de um bebê, é provável que ele fique bastante animado, mas se você remover o brinquedo e substituí-lo por um novo, existe grande possibilidade de essa animação ser trocada por choro. Esse é um ótimo exemplo de como a fiação do cérebro humano determina a predisposição social de um indivíduo, a maneira como ele interage com o mundo. Jerome Kagan analisou as reações dos bebês a estímulos inesperados e desconhecidos na década de 80 e levou seu estudo até os anos 2000, quando chegaram à idade adulta. Ele estava interessado em como as reações positivas e negativas na infância se relacionavam com o desenvolvimento durante a vida. Jerome descobriu que os bebês que ficavam nervosos com novos brinquedos eram muito mais propensos a ser socialmente tímidos e retraídos quando crescessem. As varreduras de fMRI dos cérebros dos participantes mostraram que suas amígdalas, que desempenham um papel importante na regulação da resposta ao estresse, estavam altamente ativas. Quando esses adultos tímidos viam algo que consideravam estranho ou ameaçador, a amígdala também reagia e, por sua vez, acionava o colículo, uma parte do cérebro localizada no córtex sensorial que desempenha um papel na reação a estímulos externos, os impulsionando a recuar e evitar as coisas. A predisposição social pode ser moldada pela fiação do seu cérebro, mas isso não significa que os seus padrões de comportamento sejam fixos. A timidez pode ser reforçada ou não. Pais que tentam proteger os seus filhos sensíveis de novas experiências, por exemplo, muitas vezes acabam tornando-os mais tímidos. Já os que apoiam os filhos tímidos e até os forçam a novas experiências, por outro lado, podem contribuir para torná-los menos tímidos. O circuito neural permanece o mesmo em ambos os casos. Pessoas sensíveis continuarão a experimentar reações mais fortes na amígdala, ativando assim o colículo, mas é possível aprender a reagir de forma diferente a essa entrada, envolvendo-se com o mundo em vez de se retrair. A experiência do medo pode ajudar no desenvolvimento saudável, desde que seja dentro dos limites. Você sabia que sentir medo quando se é criança é algo bom para o desenvolvimento emocional? Um estudo de 2004 da psicóloga Karen Parker explorou os efeitos da exposição precoce ao medo em macacos esquilo. Parker regularmente transferia um grupo de macacos, ainda bebês, para uma gaiola cheia de macacos desconhecidos, durante 1 hora. Depois ela os colocava numa gaiola com suas mães. A segunda gaiola continha todos os tipos de guloseimas escondidas e lugares esperando para serem explorados. Parker descobriu que os bebês macacos que foram expostos aos macacos desconhecidos e assustadores eram muito mais aventureiros e dispostos a explorar o seu novo ambiente, enquanto o grupo de macacos de controle, ao contrário, era extremamente tímido e se apegava muito mais às mães. Isso sugere que os humanos tendem a ser mais aventureiros se forem expostos a doses razoáveis de medo numa idade jovem. Porém, há uma ressalva. Para que tenha efeitos sociais positivos, o grau de medo deve ser mantido dentro dos limites. Uma forma de avaliar isso é observar os tempos de recuperação após a exposição a estímulos assustadores, como filmes com temática mais assustadora, por exemplo. Se uma criança ficar com medo por um curto período, é um bom sinal. Se, no entanto, ela tiver pesadelos e continuar com medo por muito tempo, isso sugere que a experiência foi muito intensa. A falta de inteligência social está ligada à violência sexual. Homens são especialmente propensos a ficar entusiasmados com uma parceira sexual, sentir-se no direito de realizar as suas fantasias e depois perder o interesse. Esse problema está relacionado à falta de inteligência social, o que leva à falta de empatia e até à violência sexual. A ausência de empatia está intimamente relacionada ao desenvolvimento de narcisismo desenvolvido, um desprezo pelos desejos e necessidades das outras pessoas. E às vezes, esse tipo de narcisismo assume formas ainda mais perturbadoras. Um estudo feito pelo psicólogo Brad Bushman descobriu que os homens narcisistas eram muito mais propensos a acreditar que as vítimas de estupro eram responsáveis pelo crime e que as mulheres que dizem não, na verdade querem dizer sim.
Isso se resume em parte aos hormônios, mais especificamente à testosterona. Ainda assim, isso não significa que o hormônio sexual masculino deva ser visto como desculpa para a violência sexual narcisista. Muitos homens com altos níveis de testosterona aprenderam a controlar os seus impulsos agressivos, como evidenciado pelo desenvolvimento de vias neurais no córtex pré-frontal associadas ao controle de impulso. Colocar a inteligência social em ação pode ser estressante, e é por isso que os cuidadores precisam de mais apoio. Em julho de 2003, a autora Laura Hillebrand publicou um artigo detalhado sobre sua luta contra a síndrome da fadiga crônica. Ela descreveu a maneira alegre com que o seu devotado marido Borden cuidou dela, até a noite em que o encontrou inquieto e gemendo. Foi este o ponto que mostrou o quão estressante pode ser colocar a inteligência social em prática todos os dias. Isso é algo com que qualquer pessoa que cuida de um parente ou ente querido por um longo período de tempo pode se identificar. O estresse não é apenas ruim para a sua saúde mental, também afeta a estrutura genética das células responsáveis pela manutenção do sistema imunológico. A pesquisa analisou a saúde das mulheres que cuidam de parceiros que sofrem de Alzheimer. A conclusão deles é dura. A saúde das mulheres ficou muito mais fragilizada. A atividade de um mensageiro genético chamado GHMRNA, uma molécula que ajuda a transferir informações genéticas, responsável pela produção de linfócitos e leucócitos, foi reduzida em 50%, deixando as cuidadoras expostas a um risco muito maior de infecções. Mas existe uma maneira de garantir que os cuidadores não sejam sobrecarregados pelo estresse: o apoio social. A chave? Planejamento cuidadoso. Isso é algo que Philip Simons, um professor de inglês que mora em New Hampshire, percebeu rapidamente após ser diagnosticado com a doença de Lou Gehrig. Antecipando a forma como a condição afetaria sua família à medida que sua paralisia se agravasse, Simons pediu ajuda a amigos e vizinhos. Logo, ele tinha um grupo de apoio de 35 pessoas. Eles cumpriam tarefas, cuidavam das crianças, cozinhavam e limpavam. Isso significava que a esposa de Simons, Catherine, não estava sobrecarregada desde os anos anteriores à morte de seu marido. A interação social pode impulsionar a recuperação e a saúde. Os hospitais indianos não são como os de muitas outras partes do mundo. Uma diferença é que eles não preparam comida para seus pacientes. Isso não é porque eles não se importam com eles, mas porque eles querem encorajar os amigos e familiares dos pacientes a aparecerem na hora das refeições para fazer companhia àqueles que estão em um momento delicado e de recuperação. E essa é uma ótima maneira de mostrar como a interação social e o cuidado ajudam a curar doenças. Em um estudo psicológico publicado em 1997 por Brooks Gump e James Kulik, foi descoberto que os pacientes do hospital ficam consideravelmente menos ansiosos com as operações e mais propensos a se recuperar rapidamente quando estão rodeados por conexões sociais positivas, como amigos e familiares. Outra opção é colocar pacientes que aguardam tratamento entre outros que já fizeram o mesmo procedimento. As emoções são contagiosas. Quando você está cercado por pessoas que estão felizes com sua experiência, você também fica otimista. Deixar os pacientes sozinhos com outros pacientes doentes e ansiosos, por outro lado, tem o efeito oposto. Sentimentos negativos acabam sendo reforçados. Isso significa níveis mais altos de ansiedade e tempo de recuperação mais longo. A ligação entre a saúde e as conexões sociais se aplica ainda de forma mais geral. Existem pelo menos 18 estudos médicos conclusivos que mostram que as pessoas inseridas em fortes vínculos sociais vivem mais e se recuperam mais rapidamente das doenças. É por isso que é fortemente recomendado passar tempo com pessoas com as quais você está intimamente ligado, como forma de zelo pela sua saúde. Mas há um problema. Os doentes, muitas vezes, estão sujeitos a estigmas sociais que dificultam a recuperação da saúde. No Ocidente, por exemplo, as pessoas costumam se sentir desconfortáveis quando são confrontadas com doenças e morte. No final, muitas vezes, simplesmente evitam visitar os seus amigos doentes. Isso, é claro, é a pior coisa que você pode fazer se tiver um amigo doente. Portanto, lembre-se, se você quiser ajudar alguém que você ama a se recuperar, certifique-se de visitá-lo com a maior frequência possível. A inteligência social pode ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem a prosperarem na escola.
Algumas crianças são classificadas desde cedo pelos professores como encrenqueiras, mas muitas vezes isso acontece porque o que elas precisam não é de disciplina mais severa, e sim mais atenção. Uma professora de uma escola de Nova York e amiga do autor, Pamela, logo percebeu a verdadeira realidade da dificuldade de comportamento das crianças. Quando ela começou seu trabalho, disseram a ela que uma das alunas a quem ensinaria, Maeva, tinha um comportamento especialmente difícil. Os avisos foram rapidamente confirmados. Maeva regularmente interrompia as aulas, parecia desinteressada em aprender e muitas vezes simplesmente ia embora. Mas Pamela não se contentou em aceitar o julgamento dos outros professores. Ela acreditava que algo mais profundo estivesse acontecendo. E ela estava certa. Quando decidiu começar a trabalhar mais de perto com Maeva, descobriu que essa suposta encrenqueira mal conseguia ler frases básicas, ou seja, mesmo que ela quisesse participar das aulas, não conseguiria. A resposta para o problema era dar a Maeva apoio pedagógico extra e deixá-la acompanhar os colegas. E foi exatamente isso que Pamela organizou. Esse é um ótimo exemplo de como um pouco de inteligência social pode ir longe em ambientes de aprendizagem. Maeva gradualmente aprendeu a ler e suas notas melhoraram. Ela até começou a se tornar especialmente boa em algumas matérias, como matemática. Seria fácil atribuir tanto sucesso ao fato de que Maeva agora sabia ler, mas não se resume somente a isso. O que realmente fez a diferença foi a atenção de Pamela, a maneira como ela reservava tempo para a aluna e mostrava que se importava. A conexão entre desempenho escolar e laços sociais parece se aplicar de forma mais ampla. Um artigo publicado em 2004, por exemplo, mostrou que os alunos obtêm notas melhores quando sentem um forte senso de conexão com o professor, e ainda com outros alunos e a própria escola. Enquanto isso, a psicóloga Bridget Hamry descobriu que os laços sociais eram especialmente úteis para ajudar na integração dos alunos difíceis. Em seu estudo, ela concluiu que o fator mais importante na integração era a conexão afetiva, estabelecida pelos professores com seus alunos. Isso só mostra como a inteligência social é importante para nos ajudar a ter uma vida mais saudável, mais feliz e mais plena. Não tenha medo de dizer ou mostrar que você está arrependido. Muitas vezes somos tentados a agir como se nada tivesse acontecido depois que cometemos um erro ou algo errado. Há uma tendência natural de minimizar a gravidade dos nossos erros na esperança de que outros também os ignorem, mas levantar as mãos e admitir que erramos é muito mais eficaz. Neste livro, você aprendeu que a inteligência social, a capacidade de compreender a si mesmo e as outras pessoas, é crucial para todos nós, não porque nos torne mais populares, mas porque nos permite criar laços emocionais e de apoio profundos com os outros. A maneira como nos envolvemos com o nosso ambiente social tem consequências profundas não apenas para nosso sucesso externo, mas também melhora a saúde física e mental. Já pensou em ter os melhores cursos online com um preço que caiba no seu bolso, sem precisar pagar rios de dinheiro e no final não obter resultado algum com esse curso? Aqui você irá encontrar os tops cursos da Hotmart, de uma maneira segura e bem acessível. Tudo dentro do Drive e que sempre estará sendo atualizado a todo momento. Pare de perder tempo e entre agora mesmo no grupo que está no comentário fixado. E falando que venho pelo meu canal, ganhe na mesma hora um curso inteiramente grátis. Sim, você irá ganhar um curso totalmente de graça. Isso é para você ver que realmente iremos entregar aquilo que prometemos. Não perca mais tempo.